Oi, gente, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, sabe, gente? Bom, enfim, deixa assim, por causa do brilho aqui nas lentes aqui, enfim. Olha, nesse dia eu quero saudar a vocês com a paz do Senhor Jesus, que vocês tenham um dia de bênção, de vitória, de triunfo. Eu quero meditar com vocês aqui na palavra do Senhor, que está escrito em 1 Reis, né? No capítulo 20, mas o que eu vou trazer está o texto aqui em 22, tá bom? Capítulo 22 de 1 Reis. Eu vou trazer o assunto assim muito interessante da parte do Senhor, que é o assunto que está em toda a Escritura, em todo o contexto da palavra de Deus, de uma maneira direta e indiretamente, mas ela está na palavra do Senhor. Muitas vezes a palavra do Senhor, o que Deus traz para nós hoje, nos nossos dias, ela está como que nas entrelinhas, sabe, gente? Você olhar um versículo e ler, fala, bom, eu li o versículo, está falando isso. Sim, e muitas vezes não é só isso que está aí diante dos nossos olhos, sabe? É uma profundidade tremenda a palavra de Deus. E Jesus falou, olha, eu vou para o Pai e virá outro Consolador, mas primeiro eu tenho que ir. Primeiro eu vou, porque se eu não for, ele não vem. Eu indo, ele vem, sabe? Que é o Espírito Santo, né? E porque Jesus é o primeiro Consolador. E depois ele enviaria o Espírito Santo em concordância com o Pai. Porque o reino de Deus é feito de concordância, sabe, gente? Não é um puxa para lá, outro puxa para cá. Se for a coisa correta, certa e do agrado de Deus, é necessário que haja concordância, né? Agora, se não for uma coisa que seja para o louvor do Senhor, do pensamento de Deus, então que se desfaça a coisa, né? Mas a palavra de Deus tem um compromisso tremendo com a palavra dele. O que Deus fala se cumpre, gente. Meu Deus, de maneira tremenda, né? E Jesus falou que o Espírito Santo vai nos ensinar muitas coisas, vai nos ensinar, e ele nos ensina hoje, né? Jesus falou isso, né? Vocês farão obras maiores. Por quê? Por causa do ensinamento que ele está passando para nós pelo Espírito Santo, gente. Porque é muito segredo, tem muitas, sabe? Tem coisas que o nosso ouvido não consegue captar no entendimento. E olha que o ser humano está sendo uma explosão de inteligência aí ao mergulhar, né? Nessa área da tecnologia e tudo vem de Deus. Tudo é obra de Deus. O entendimento que Deus dá, às vezes nem entende muitas vezes, e você começa a fazer coisas, né, que é do agrado de Deus, e coisas que, se você pensar bem, você não entenderia. A coisa que às vezes foge do nosso entendimento, quando Deus está praticando isso aí, coisa boa, coisa interessante, né, da parte do Senhor, porque Deus tem um trabalhar admirável, impressionante, né? Então, aí o que acontece? Minha unha tá escura assim, que eu passei um negócio de uma tinta, aí tá escura assim, de vez em quando acontece isso, mas enfim, vamos em frente. Aí, eu estou lendo aqui, gente, o seguinte, diz a palavra do Senhor aqui acerca do rei Acabe, né? Que aqui no capítulo 22, podem ler aí, meditar com calma, eu estou dizendo para vocês irem na fonte, por isso estou passando, lendo assim rapidamente, entendeu? Então, ele, gente, depois de tudo, antes da última guerra que ele enfrentaria contra o rei da Síria e a sua tropa, no caso lá, todo o exército, né, estava com ele, com o rei da Síria, então, os profetas, antes dos reis de Israel irem à peleja, primeiro eles consultavam os profetas, porque Deus falava com os profetas. Então tinham muitos profetas à disposição dos reis de Israel. Eles ficavam ali, né? Mas ali no caso do rei Acabe, ele tinha aproximadamente 400 profetas. Tinha o Micaías também, que deixava ele para lá. Fica para lá. Deixa ele para lá, não deixa ele aqui perto dos outros, não. Porque esse era o correto, falava o que agradava o Senhor. Falava de acordo com a palavra de Deus de verdade, sabe? Enquanto esses 400 falavam toda coisa combinada, vamos falar tudo por uma boca só. Então ficava aquela coisa, sabe? E às vezes, meu Deus, um problema era sério, né? E a obra era de Deus, o rei tinha chamado por Deus, é a coisa que vem de linhagem, né? Ali, e enfim. Mas o que acontece? Eu quero chamar a atenção de quê? Um pormenor aí. Ou seja, um assunto que a gente às vezes não leva em consideração, pensa que é um assunto bem mínimo aqui da situação, né? E aí Deus tem uma palavra incrível da parte do Senhor tem para nós, para os nossos dias. O quê? Que no final da consulta, ou seja, o rei de Israel gostaria de saber se ele iria ou não naquela guerra contra a Síria, porque eles faziam isso mesmo. Davi mesmo fazia isso, né? Então, ele falou, eu vou nessa guerra, eu vou nessa guerra se eu vencer, se eu não for para eu vencer, eu não quero nem ir. Então eles têm que consultar os profetas, só que os profetas falavam muita falsidade, e ainda mandavam os outros confirmarem
dizer o outro, dizer que é isso mesmo que eles estão falando, né, gente? Mas o que chamou atenção, como eu estou dizendo desde o início, é o quê? Que ele falou. Ele disse assim, perguntou para esse, porque ele fez um pacto, uma aliança, né, com o rei de Judá, que é o Josafá. Então houve um combinado ali e Deus já estava por aqui com o rei de Israel, que era o Acabe, marido de Jezabel. Então, aí ele falou com o Josafá, Josafá, você vai comigo nessa guerra, tal? Sim, vou. Aí ele perguntou aos profetas, nós vamos nessa peleja, eu vou nessa peleja, eu vou vencer, como é que é, tal, tal, tal. Então eles falaram, vai sim, rei, tu irás vencer, tal, tal, tal. Então, aí o Josafá está ouvindo, só observando. E eles falando, os profetas falando, né, para o Senhor, um grau que puxa para perto, né, que puxa para perto, fica uma manchinha aqui, é do grau que puxa para perto. Então, ali, aquela manchinha, quando tira o óculos sai, aparece, é uma manchinha. Manchinha não, é o reflexo. Aí então ele falou, você vai vencer, eles falaram, você vai vencer, Josafá, o Acabe, né? Então ele ficou animado, e vamos sim então, e tal. Aí o Josafá, que estava prestando atenção, ele era uma pessoa muito prudente, cautelosa, observadora. Uma pessoa observadora. Ele era um observador. E temente a Deus, né? Que era o mais importante aí. Então ele ficou observando aquele falatório, sim, você vai vencer, entendeu? Aí o Josafá fala, escuta, Acabe, você não tem mais nenhum outro profeta para que você consulte ao Senhor, não? Aquele, tem um lá que eu deixo ele para lá porque ele nunca fala bem de mim, mas ele falava a verdade, entendeu? Para o bem de Israel, para o bem da nação, para o bem do rei, sabe? Então ele falou, nunca fala bem de mim e eu deixo ele para lá, não deixo ele aqui junto com os outros não. Ele falou, você deveria ouvir esse profeta. Eu te aconselho a ouvir, mandar chamá-lo, ouça o que ele tem a dizer da parte do Senhor. Quer dizer, né, eu estou estendendo um pouco mais o assunto, ele falou em poucas palavras, então ele vai e fala, aí mandou alguém, um mensageiro, ir lá e chamar o Micaías. Ele estava lá isolado para lá, deixado para lá, por causa da verdade, né? Então, aí mandaram chamá-lo, né? Mas quando o mensageiro chega lá, fala para ele, olha, você precisa falar igual os outros estão falando, tá bom? Aquele, o que o Senhor me disser, eu vou falar, o que Deus me disser. Tá, vamos. Foram. Aí quando chega lá perante o rei, né? Sabe, tem gente, só que aqui é no bom sentido. Sabe quando a pessoa fala uma coisa, e aí quando chega perto de outra pessoa, ela fala de outra maneira para te envergonhar? Fazer você passar vexame, né? Observe bem. Então o Micaías chega ali, né? E perto ali do rei, aí o rei fala, ô Micaías, o Josafá está observando. Ô Micaías, eu vou nessa peleja ou deixo de ir? Ele falou, não, vai sim, você vai nessa peleja. Você vai vencer. Deus vai entregar em suas mãos essa vitória. Vai sim. Aí ele falou, não estou entendendo. Ele não está falando uma coisa correta. Ele não está falando de Deus. E ele, gente, pela leitura que você vai observar aqui no capítulo 22 de 1 Reis, você vai ver que essa não é a primeira vez que acontece isso. O quê? Ele falando assim pela boca dos outros contra a vontade, e dá para perceber que ele está falando contra a vontade, entendeu? E ali, e a palavra não vai se cumprir, entendeu? Ele falou, você vai vencer, pode ir nessa peleja. E outras vezes, pelo que o rei Acabe diz ali, fala com ele, então mostra que ele falou isso outras vezes também. Ele falando a boca dos outros contra a vontade, sabe? Então, ele vai e fala, você vai vencer, vai ter vitória, Deus vai entregar nas tuas mãos a vitória. Aí ele falou, ele não está falando verdade, ele não está sendo sincero, ele está falando pela boca dos outros. Aí o que acontece? Mas não é essa parte que eu quero dizer, eu estou falando isso, mas não é bem isso que eu quero falar, o assunto onde eu quero chegar. Mas o que acontece? Mas estou chegando lá, estou fazendo esse rodeio para trazer o que eu quero que vocês entendam, né? Porque o reino de Deus é feito com entendimento. O apóstolo falou, seja o vosso culto racional, com entendimento, sabe? Pois é. E Deus falou, os meus pensamentos são mais altos que os vossos, né? Vamos fazer de acordo com o pensamento do Senhor, sabe? E a Bíblia diz que Ele efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, o querer de Deus, né? Aí então, muito bem. Aí ele está lá, ele falou, olha, ele não está falando da parte de Deus, não. Esse profeta não está falando o que Deus quer que ele fale.
Mas ele não queria ouvir, ele não queria saber, por isso, entendeu, gente? Então, ele falou, olha, fale o que Deus falou, diga o que Deus disse. Então ele vai e fala. Então ele começa a fazer o relato. Você vai aí, leia aí o capítulo 22. Veja você. Aproveita e leia o antes, leia o contexto aí. Leia o capítulo anterior e o depois. Mergulhe na palavra de Deus. Deus vai revelar para você coisas que estão nas entrelinhas, que só o Espírito Santo revela. Sabe? Muito bem. Aí vai, gente, tá lá, tal. E ele fala. Quando ele fala, então quando ele diz que é para ele falar o que Deus realmente falou, então ele começa a falar. Que ele não vai perder, vai vencer, não irá vencer, né? Irá perder essa batalha, né? E ele viu a multidão dispersa. Ali é um outro assunto, uma outra mensagem que eu vou trazer também. Como ovelha, está dispersa sem o pastor, que no caso era o rei, né? Aí ele fica enfurecido. Leve ele para aí, manda, né? Alguém, o mensageiro, leve ele para tal lugar, leve ele para lá de novo. E aí esse ponto que eu quero chegar. Quando ele fala, eu quero que ele seja sustentado com pão de angústia, né? E água de amargura. Então, é isso que eu quero trazer para você, esse ponto que eu queria chegar. Então, gente, aí, por exemplo, ele sai dali, tipo assim, quase que os empurrões, né? Vamos falar, volta para o seu lugar, ele leva para o lugar dele e tal, quase. Isso aí a gente analisa assim. Então, ele vai, né? Aí o rei fala, olha, ele está sendo levado, né? E o rei fala, quando eu voltar dessa peleja vitorioso, você vai ver o que vai acontecer com você. Gente, então ele olha para trás e diz, se você voltar em paz, Deus não falou através de mim, sabe? Então, mas o que ele fala, né? Que é para sustentar com pão de angústia e água, né? De amargura. Então, esse pão e água é o que eu quero trazer. Era esse ponto que eu queria chegar, porque eu tinha que falar toda essa situação para que você entendesse, entendeu? Para essa mensagem, esse pormenor aí, coisa que a gente nem fala muito, mas esse pormenor encaixasse na sua cabeça, no seu coração, na sua vida, entendeu? E com entendimento, para você entender o quê? O que eu quero trazer nesse sentido? Que você sabe, Jesus mais tarde falou o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E que vocês vão se alimentar de mim. E a gente hoje se alimenta do Senhor Jesus pela palavra, não é, gente? E ele falou água de amargura. E você sabe que a água, né, é o símbolo do Espírito Santo. Não só a água. Porque às vezes onde há muito fogo, a água ali vai fazer diferença. E onde há muita água, o fogo também faz diferença. E vem como óleo, vem como combustível, né, espiritual, né? O Espírito Santo é o símbolo do Espírito Santo. Só que ele falou que é pão de angústia, por quê? O Jesus foi angustiado mesmo. Então ele juntou, tipo assim, como se juntasse o assunto e falasse pão de angústia. Mas Jesus teve uma vida aqui, né, nos trazendo alegria, nos trazendo soluções, tudo, trazendo a salvação, mas sabendo que seria através do seu sacrifício, né? Tanto é que as pessoas comiam as coisas, os alimentos ali da Páscoa, né? Mas eram ervas amargosas, aquelas coisas que amargam, não era aquela coisa que seria tipo assim, aquela coisa gostosa de comer, não, né? Seria uma coisa de amargura. Então, resumindo, tem coisa que a gente não dá para explicar muito bem. É igual em inglês, quando você vê a palavra em inglês, que você vai mesmo pela ideia, você vê aquilo, você aprende, quem começou a aprender, ou daqui a pouco quem quiser aprender, for aprender, estudar um pouquinho de inglês, vai entender isso. Isso vem muito coisa de ideia. Então, tem aquela ideia formada, então vem aquela palavra, aquela mensagem, dita ali no inglês, é assim, né? Então, ali aquela ideia de coisa amargosa, coisa que eu nem quero muito. Ele foi comparado como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, no entanto ele é o mais belo. Jesus Cristo é a beleza. A palavra do Senhor fala, quero adorá-lo na beleza da sua santidade. Adorar o Senhor, né? Então, o Acabe não sabia o que estava falando. Alimenta ele com pão. Eu estou trazendo um assunto muito breve, mas ele irá ao teu entendimento com profundidade. Sabe, que aqui é uma coisa corrida, o vídeo está aqui correndo, eu preciso falar essa coisa rápida, não vou demorar muito. Às vezes em live, eu tenho até demais live aí, né? Aí vocês devem assistir, também tem coisa de Deus aí. Mas aqui no vídeo é uma coisa mais, enfim, bom, vamos embora. Aí diz assim, ele falou, alimente ele com isso, com pão e água. E trazendo para os nossos dias, agora do Novo Testamento, você sabe que se refere a isso, né?
Jesus é o pão que desceu do céu, né? E o Espírito Santo. É como se dissesse assim, dê para ele, deixa ele estar com Jesus, com o Espírito Santo. É como se falasse isso. Claro que ele não era revelado isso lá atrás, entendeu? As coisas vieram no Novo Testamento. Jesus falou, os novos mandamentos vos dou, sabe? Então, o que acontece? Isso, eu estou frisando o sentido do pão e da água, né? Aí você fala, mas o pão não era saboroso, comer, sentir gostoso, aquele alimento gostoso. Não, porque Jesus ele veio para nós. Hoje, você troca tudo por Jesus. Tem gente que se deixar, não, só quero Jesus. Tem gente que se ela não foi ensinada, se nós não formos ensinados, a gente larga tudo para lá. Eu só quero Jesus, eu quero ouvir Jesus, eu quero cantar para Jesus, eu quero exaltar Jesus. E se deixar, você não estuda, não vai à escola, você não vai, até teu trabalho você acaba deixando para lá. O apóstolo Paulo trouxe um ensinamento. Gente, vocês não trabalham, então não vão comer também. Ou seja, vocês não querem viver a vida que Deus deu para você aqui na terra, não? Então morra. Ele falou isso, o apóstolo Paulo falou, morra? Sim, em outras palavras, porque ele falou, não trabalha, então não coma. E se você não comer, o que acontece? Entendeu, gente? Ideia, igual eu falei ainda há pouco. Tem muita coisa que ela é formada na ideia. Deus está trazendo aquela ideia, aquele pensamento, né? No inglês você vê muito isso. Aí, então, ele falou pão e água, já expliquei. E agora é apresentando para você Jesus e o Espírito Santo. Porque Jesus é o Consolador, o Espírito Santo também é. Então, Jesus mais tarde, ele estava aqui, fez a obra aqui, redentora. E depois ele foi para o Pai e o Espírito Santo veio. Porque promessa é promessa. Ele cumpre o que ele diz. O Espírito Santo virá. Mas há quanto tempo? Ele virá quando? Ele virá, não muito depois desses dias, sabe? Porque tem coisa que Deus marca a hora e data, mas tem vezes que ele não está disposto a marcar, não quer marcar e ponto final. E é só você crer e obedecer, e o Senhor cumpre suas promessas. Aí, outro sentido também, que eu gostaria de frisar aí, o quanto é importante, é o quê? Tem um outro assunto também, que alguém, né, falou acerca do pão e água, né? Ai, meu Deus, fugiu a mente. Mas eu gostaria de dizer, enquanto não me lembro qual foi, tem 2 casos assim que eu marquei, que eu achei interessante que eu quis compartilhar com vocês, né? O caso sabe aquele caso da mulher samaritana? Não era esse que eu ia falar, mas também vou falar isso. A mulher samaritana, quando ali Jesus vai conversar com ela, qual é a primeira conversa? O que Jesus fala? Tenho sede, né? Tenho sede. E ela deu água para ele? Conversa vai, conversa vem, resolução de problemas ali, tudo, né? A palavra sendo anunciada. Mas concluindo, ela levou água para ele? Não. Por que ela não deu água para ele? Porque o Espírito Santo, ele é sempre do Espírito Santo, e ele não é de nós para ele, é dele para nós. Sabe, gente? Ela não deu água para ele ali. Tem outros casos, a Bíblia pode ver que pode ser tal, mas nesse caso não ia dela para ele. As coisas, gente, não vai da gente para Deus, é de Deus para nós. Se alguma coisa chega ir de nós para Deus, é porque veio dele primeiro para nós, tá bom, gente? Estejamos certos acerca disso, tá? E tem um outro assunto que fugiu agora, de repente o Senhor queria que falasse só isso mesmo, né, gente? Meu Deus do céu. Houve outro caso também, pão e água, que agora me fugiu a mente agora, não marquei não. Mas esse eu marquei aqui, tá? Então, lá na cruz também, tá? É bom lembrar que Jesus também falou, tenho sede, né? Tenho sede. Ou seja, a mulher samaritana não me deu água lá, a sede continua. Aquela sede, né? Mas era a sede que ele tinha de fazer a vontade de Deus, né? Quando ele fala tenho sede, eu pergunto, deram água para ele? Não. Por quê? Deram vinagre. Mas por que não deram água para ele? Simbolicamente aí, eu trago dizendo o seguinte, porque não vai da gente para ele o Espírito Santo, vai vir dele para nós. Por isso que não deram água para ele. Simbolicamente, tá, gente? Que ele podia tomar água, pegar água, beber água à vontade, mas a Bíblia fala muito pouco, quase nada, de que deram água para ele. Porque o símbolo aí, que eu estou trazendo e frisando bem, é que vem dele para nós, e não de nós para ele. Entendeu? Então, são essas mesmo que eu gostaria de falar com vocês, eu queria falar com vocês, mas isso aí você deve considerar. Porque o Espírito Santo, ele não pode estar ausente do nosso dia a dia, tá? Ele está presente em nossa vida, em todo o tempo. Olha quantas vezes, né, você anda em um lugar, vai resolver um problema de banco, né? Problema de saúde, problema de escola, tudo. Você vê que em tudo o Senhor está presente. Ele deixa a marca dele ali que está presente. E às vezes não dá nem para você disfarçar, mas você fala mesmo, não importa quem esteja junto de você exalta o Senhor mesmo, você fala do poder de Deus. Poxa, Deus, obrigado, Senhor. Meu Deus, olha como o Senhor resolveu esse problema agora aqui, né? E às vezes ele permite que seja uma complicação,
né? Por quê? Porque a vitória será superior, será maior na tua vida, né? O agir de Deus é assim. Gente, então fica aqui essa palavra nesse momento. Eu quero dizer para você, você tem o pão, você tem a água, né? Aí, água é o Espírito Santo, não é Jesus. Jesus nunca disse, a gente ali tem essa maneira de falar, gente. Jesus é o pão ele mesmo disse. É muito ruim você falar uma coisa que você não é aquele, e as pessoas ficam falando, né? Jesus não é a água. A gente sabe que a água é o Espírito Santo e a água também é a palavra. E ele é a palavra. Mas vai entender esse mistério, que ele não é a água. Ele é o pão, né? Ele é o pão, ele é a porta, entendeu? Várias coisas ele falou que é. Mas ele nunca disse que ele fosse a água. A água é o Espírito Santo. Ele deu espaço para o Espírito Santo. Ele falou, eu vou e depois ele vem. Nós dois não podemos ficar aqui, o Espírito Santo e Jesus. Então Jesus vai, aí depois o Espírito Santo vem, entendeu? E vem como penhor, não é para ser adorado. Nós estamos adorando o Espírito Santo, gente. Vamos parar de idolatria. Não é para adorar o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco, nos ajudando, como se fosse um padrinho. Eu falo isso várias vezes. Como se ele fosse um padrinho numa questão, numa causa, entendeu? Nos ensina a adorar a Jesus. A nossa adoração ao Senhor é perfeita porque tem a participação do Espírito Santo. Se tirar o Espírito Santo, fica uma coisa insuportável, meu Deus, sabe? Então o Espírito Santo está às vezes trabalhando no silêncio, às vezes, né, uma coisa assim, enfim, de diversas maneiras, mas ele está ali agindo, né? Ele vai sair da terra para entregar a noiva, que é a igreja, ao Senhor Jesus, entendeu? Então haverá a boda dos cordeiros. Você faz parte disso? Você fala assim, mas já tem minha religião. Pois é, você faz parte disso? Faz ou não, né? Então você precisa fazer parte se o Senhor estiver te chamando. Porque tem gente que vai querer vir, o Senhor fala, não, fica por aí, né? Fica por aí muitas vezes pro bem, sabe? Teve um homem que estava possesso. O inimigo fazia dele, meu Deus, gato e sapato, como costumamos dizer, né? Ele ia, ninguém conseguia prendê-lo. Ele quebrava as grades, né, da prisão, mas com a força do maligno. Então Jesus o libertou, gente. Depois ele está liberto, o que ele fala? Jesus, as pessoas falaram assim, Senhor, aqui está todo mundo apavorado, aqui ninguém te suporta, aqui está todo mundo assombrado. Eu quero que tu saias desse lugar, saia daqui. Então Jesus sai dali, entendeu? Aí esse homem que havia sido liberto, ele fala para Jesus, eu quero ir contigo, eu quero te seguir. Jesus falou, não, fique aí, porque aí o testemunho vai ser maior. Sabe, gente? O pessoal não sabe o que já está aprontando, né? Jesus poderia dizer, vem comigo. Não, fique aí. Ou seja, você é o representante meu. Você é o representante do reino de Deus. Entendeu? O testemunho vai ser muito maior aí onde você está. Fique aí. Então, aquele povo, né, que mandou Jesus sair, até parece, né, gente? A terra de Deus, né? Mas, enfim, o pessoal, saia daqui que somos todos assombrados com a tua presença. Saia daqui, não fique nesse lugar, não fique. Mas o homem ficou lá. Ah, meu Deus, aquele que havia sido liberto, aquele que era o terror de todo o local ali, por causa do espírito maligno, meu Deus, ele nem se vestia, ele não usava roupa, ele não comia comida direito, ele comia imundície, gente, ali para satisfazer o inimigo, né? Mas Jesus fez uma libertação geral, ele estava vestido, ele estava nos trinques, estava ali com o juízo perfeito. Eu tenho feito isso, gente, nas ruas, por onde eu ando, às vezes eu vou para o meu trabalho e tudo, eu vejo pessoas deitadas, famílias deitadas, eu falo, tá repreendido em nome de Jesus, todo esse mal aí, viu? Eu não quero saber que esteja perto de mim. Tem muita gente perto de mim às vezes, né? E fica olhando. Eu falo, está repreendido. O inimigo está fazendo isso até vocês chegarem ao nível dele lá embaixo, lá no inferno. Aliás, o inferno não vai dar vazão, não, né? Porque, para terminar, o inferno não vai dar vazão. Porque Deus fez, eu falei isso nos vídeos aí. Deus fez o inferno, junto com Jesus ele fez o inferno para o diabo e seus anjos. Mas acontece que vai muita gente para lá. Falso profeta vai para lá. Além desses que eu falei, o diabo e seus anjos, falsos profetas vão para lá, meu Deus, a besta vai para lá, o anticristo vai para lá, que vai se achar durante 3 anos e meio, mas depois a máscara vai cair. Mas para Jesus não tem máscara, não. Ele conhece tudo na íntegra, né? Então, eles vão para lá. E uma coisa, pasmem, diz a Bíblia que todas as pessoas que se esquecem de Deus também vão para lá. Então o inferno não vai dar conta, não. Tem que ser o lago de fogo e enxofre mesmo, que é a sentença final. Ali é para ficarem para sempre, gente. A eternidade, vai passar a eternidade lá. A pessoa não vai ter privacidade, a alma não vai ter privacidade de nada. Ali ainda está sofrendo, os bichos toda hora ali consumidos sem você morrer. Não vai morrer. E sendo consumido por causa a rebeldia do ser humano, a idolatria. Entendeu? Deus nunca concordou com isso. Por que as pessoas estão andando por esse caminho se Deus nunca concordou? E Ele que é o Criador.
Vocês estão entendendo? E as pessoas estão brincando com coisa séria. Brincando, gente. Entendeu? Aí quando vier o juízo, aí vai ser igual a arca de Noé no tempo, né? Ah, abre a porta. Que porta? Jesus é a porta hoje. Eu falei agora que ele é o pão. Se nutre, depois se alimentar. Diz a palavra do Senhor que as pessoas vão viajar à distância, gente. E vão viajar à distância em busca da palavra de Deus. Para se alimentar. Ah, eu tenho sede. Nem que seja um pouquinho, tenho fome, aliás. Nem que seja um pouquinho da palavra. Fale qualquer coisa. Nem que seja... Às vezes eu falo um bom dia. Às vezes, falo um bom dia para alguém. Aí parece que eu falei um monte de coisa. Eu só falei bom dia. E a pessoa já fica assim ressaltada. Por quê? Porque o som do Senhor saiu junto com a minha voz. É o que vai acontecer na tua vida. A tua voz vai ter alguém junto. Coisa contrária está retirada em nome de Jesus. E sejam curados, tá, gente? Sejam curados, sejam restaurados, entendeu? Comecem a glorificar o Senhor. À medida que você vai glorificando o Senhor, a murmuração vai sair do que é ela que te atrapalha, tá? Glorifique o Senhor, diga a Deus que você nasceu para servi-lo, tá? Aí você fala, você vê a Deus, eu vou ficar só ali na igreja e tudo. Não, na igreja você vai cultuar o Senhor, mas o apóstolo Paulo, eu comecei a falar isso aí e parei, né? Porque o apóstolo Paulo disse, olha, se não trabalham, então não comam, né? Mas ele queria o quê? Que eles vivessem a vida aqui nesse mundo com ser o sal da terra e luz do mundo. O sal, ele precisa ser um tempero certo, não menos, né? A não ser que haja assim, recomendação médica, saúde e tal, mas Jesus falou, né? Um tempero certo, por quê? Se você for sem sal, não vai temperar em nada, não vai ajudar em nada, não vai aconselhar bom conselho em nada, não vai nada ser de muita utilidade, né? E também se for salgado, você vai ser pisado pelos homens. E você não é para ficar debaixo do pé de ninguém, tá bom? Sendo pisado. Não, em hipótese alguma. Entendeu? Se você acha que alguém está te jogando no chão, não se preocupe porque você já criou raiz. A tua raiz vai brotar numa distância, você não tem noção. Vai ganhar lá por debaixo da terra, a raiz vai ganhar espaço quando você vê fruto seu. Em tudo quanto é parte, que é o fruto espiritual, o fruto das tuas obras, que são em Deus, né? Gente, ó, fiquem todos com Deus. Muito obrigada a todos, tá? Deus abençoe vocês poderosamente, tá bom, gente? O vídeo aqui, eu não falei outra parte de pão e água, mas isso aí você pode pesquisar, você vai encontrar, né? E Deus abençoe vocês todos, gente. Fiquem todos com Deus. Amém.